Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre artes plásticas. Vamos lembrar, gente, que existem 4 modalidades de arte, tá? Nós temos as artes visuais, nós temos dança, nós temos música e nós temos teatro. As artes plásticas estão dentro das artes visuais. Artes visuais eu tenho pintura, desenho, eu tenho escultura, cinema, fotografia, televisão, grafite e muitos outros, tudo dentro das artes visuais. E hoje na aula de artes plásticas nós vamos dar um enfoque à pintura. Depois nós vamos ver outros tipos, esculturas, modelagem em aulas posteriores, tudo bem? Vamos aqui então observar comigo o que é uma pintura por definição. Acompanhe no slide, eu digo assim: pintura é a técnica de empregar pigmento a uma superfície para colori-la, dando-lhe matizes, tons e texturas. Mais especificamente, é a arte de pintar uma superfície, como o papel, a tela ou uma parede. Teve início na pré-história e sofreu infinitas transformações ao longo dos anos. Existem vários tipos de pintura, como os afrescos, pinturas a óleo por pigmentos, por meio de pigmentos diluídos em um solvente, pintura mural, feita ou aplicada sobre uma parede. Eu tenho a pintura à têmpera, são pigmentos dissolvidos em um adstringente, como a cola, por exemplo. Então, gente, a pintura, ela vai se diferenciar do desenho porque ela vai preencher uma superfície. Essa superfície pode ser preenchida com tinta, como eu falei aqui, vários tipos de tinta, óleo, tinta à base de água, mas eu também posso usar materiais secos, como lápis de cor, o giz de cera, o próprio crayon, que é um tipo de material também para pintura. Então, pintura é quando eu trabalho a cor. Eu cubro uma superfície, seja papel, mural, parede, enfim, madeira, o que for, mas ela tem uma certa cor, a forma ela é preenchida, o desenho já não, o desenho é só contorno. Gravura é quando você marca, tá, uma superfície, muitas vezes tem cor, outras vezes não, mas ela não preenche uma superfície com cor. Então, quando eu preencho uma imagem com cor, então eu digo que é uma pintura, tudo bem? Vamos seguir aqui adiante. Eu vou falar sobre 2 tipos de pintura, pintura figurativa e abstrata. A pintura pode ser ligada à produção de uma imagem decorativa ou imagens de representação. Essa pode ser tanto figurativa como abstrata. Então, eu digo assim, ó, uma pintura figurativa é essencialmente a representação pictórica de um tema, ou seja, quando o artista reproduz em seu quadro uma realidade que lhe é familiar. O tema pode ser uma paisagem, uma natureza morta, uma cena mitológica ou do cotidiano. Já a pintura abstrata não se preocupa em retratar o objeto ou paisagem, pois ela está inserida em uma realidade própria. Gente, pintura figurativa você tem que reconhecer algo, tem que trazer à sua mente algo que está no seu dia a dia. Por exemplo, as placas de trânsito. As placas de trânsito não são reais como uma fotografia. Ela tem um contorno, geralmente elas são em preto, aquela imagem, mas aquele contorno faz você lembrar que é a travessia de pessoas. Quando o contorno é de um animal na pista, então você reconhece. Então, quando você ver uma obra e essa obra fizer você reconhecer algo da realidade, seja objetos, pessoas, animais, plantas, ela é figurativa. A abstrata não. A abstrata é apenas linhas, manchas de cores, formas geométricas, mas ela não tem relação com a realidade. Tudo bem? Vamos seguir aqui no nosso slide. Nós temos alguns gêneros de arte figurativa. Então, eu tenho o gênero pintura religiosa, que também é chamada de pintura sacra. Então, esses temas são temas religiosos, seja qual for a religião, tá? Pinturas históricas, e aí eu vou ter temas que podem ser
temas visualizados por um artista, ou eu posso ter temas também que são encomendados. Por exemplo, nós temos na Pinacoteca de São Paulo uma série de pinturas do século XIX que falam sobre a história do Brasil, a colonização do Brasil. Os pintores que realizaram essas telas, eles não estavam lá no século, aqui no Brasil, por exemplo, no século XVI, século XVII. Muitos deles só chegaram ao Brasil no século XVIII e no século XIX, mas eles pintaram o quê? O relato que alguém fez. Então, são pinturas históricas feitas por encomenda. Então, sempre tem, ou é histórica, ou retrata uma guerra, ou retratos heróis. Então, isso são pinturas, tá? É um dos gêneros da pintura figurativa. Vamos seguir aqui adiante. Eu tenho temas mitológicos, e aí os temas mitológicos são questões, muitas vezes, da mitologia grega ou mitologia nórdica. Eu tenho mitologia também em outros povos, em outras civilizações. O retrato, que é justamente a imagem de pessoas, as paisagens, e aí eu posso ter paisagens de montanhas, pode ser paisagens rurais, tá, de cidades, natureza morta. Gente, gênero de natureza morta, isso cai muito no Enem. Gênero de natureza morta, gente, são gêneros de figuras, objetos inanimados. Eu tenho também a presença de flores no vaso, frutas numa cesta. Então, quando eu monto uma cena com garrafinhas, com objetos tipo violino, viola, um violão, né, instrumentos musicais de modo geral, e eu acrescento a essa cena frutas que foram retiradas do seu pé, estão numa cesta, numa mesa, represento flores dentro de uma jarra. Esse tipo de pintura é chamado natureza morta, tá, gente? Não é queimada. Tá? Queimada é paisagem, tá? Então não vamos confundir. E nós temos aqui mais um gênero que é a marinha. O que é tema de marinha, gente? Não é só praia, tá? Mas são temas ligados a questões, sim, do mar. Então eu posso ter praias? Posso, mas eu posso ter imagem também de pescadores, posso ter imagem de barcos. Então esse tipo de pintura é chamado marinha. Tudo bem até aqui? Vamos aqui seguir adiante, eu vou mostrar para você duas imagens. Uma imagem que é uma cena figurativa e uma cena abstrata para vocês observarem. Então, vamos lá. Essa primeira imagem é uma cena figurativa, é o Nascimento de Vênus, o artista é Sandro Botticelli e é uma obra mitológica, gente. Observa que eu tenho a Vênus, né? O nascimento de Vênus, ela nasce da espuma do mar, e eu tenho deuses, né? Eu tenho o deus do vento, que sopra o fôlego de vida nessa deusa. Eu tenho também a deusa da primavera, que vem com um manto, né, cheio de flores e recobre essa Vênus. Então, ela é uma paisagem, ela mostra uma mitologia, ela é figurativa. E do outro lado, eu tenho Wallace Kandinsky, que é o grande artista do abstracionismo, e eu tenho nessa imagem o quê? Linhas, formas geométricas, cores, algumas manchas de cor. Então essa é a diferença. Quando eu reconheço algo na imagem, ela é figurativa. Se eu não reconheço, ela então é uma obra abstrata. Tudo bem? Vamos à primeira questão sobre esse assunto. Observa aqui comigo. Ele diz assim, ó, sem formação acadêmica específica em artes visuais, Heitor dos Prazeres, que também é compositor e instrumentista, é reconhecido artista popular do Rio de Janeiro. Suas pinturas e perspectivas imprecisas e com traços bem demarcados são figurativas e sugerem movimento. Essa obra retrata, e aí vai ter as opções. Observa a primeira obra. Essa obra é o Samba de Terreiro, Heitor dos Prazeres fez em 1957. Observa que tem problemas de perspectiva, é totalmente diferente daquela de Sandro Botticelli, com perspectiva, com a linha do horizonte. Aqui ele mistura um pouco as imagens, você observa que a casa está quase no mesmo tamanho das pessoas. Essa palmeira também, se eu tivesse só a palmeira sem as pessoas, ela daria uma impressão muito maior do que ela é. Então, eu tenho problemas sim de perspectiva, como o próprio enunciado da questão diz. A presença das pessoas também tem problema de
proporção, não é aquela proporção idealizada dos gregos, dos romanos, né, do Renascimento, é uma proporção mais rudimentar. Esse tipo de arte, gente, também é conhecida como arte naif. É outro termo também que o Enem gosta muito de colocar nas suas questões. O que é arte naif? É arte primitiva. É uma visão do europeu, né? Então podemos dizer que é uma visão eurocentrista. O europeu olha para a arte das colônias e acha que na arte das colônias não tem o mesmo refinamento que as artes europeias dos grandes artistas renascentistas, barrocos, neoclássicos do passado. Então eles veem essa arte das colônias como uma arte menor. Então também é chamada de arte naif. E Heitor dos Prazeres, ele é considerado um artista naif. Então vamos voltar para a nossa questão. Então ele, no final, né, ele comenta sobre a obra, ele diz, essa obra vai retratar o que ela retrata, gente? A confraternização de uma população socialmente marginalizada, o inconformismo da população de baixa renda da capital, o cotidiano da burguesia contemporânea na capital, a instabilidade de uma realidade rural no Brasil ou a solidariedade da população nordestina. Gente, ele está representando, voltando aqui um pouquinho no slide, pessoas negras. Então, ele está falando da cultura negra no Brasil, ele está falando do samba de terreiro. Então, o samba de terreiro é uma representação da música brasileira, essencialmente brasileiro, o samba, mas tem as suas raízes com a população negra no Brasil, infelizmente escravizada, né, durante o século XIX. Século XVIII, século XIX. Então, aqui ele está querendo, nessas opções, perguntar, né, sobre o que ela está retratando. Então, ela não é uma solidariedade da população nordestina, porque não trata de população nordestina. Ela está falando de uma zona rural, a imagem até é uma zona rural, mas ela não está demonstrando a questão de como essa zona rural está sendo trabalhada. Também não fala da burguesia, são pessoas comuns, né? E ele fala do inconformismo da população, não é uma cena de revolta. Então, a questão, né, a gente vai ficar com a letra A, porque realmente aqui se enquadra nessa opção, porque ele vai dizer que é uma confraternização de uma população socialmente marginalizada, né? Infelizmente, os negros no Brasil, principalmente essa imagem, né, do começo do século XX, então ainda tem todo um preconceito, e o samba, nesse período, nessa virada do século XIX para o século XX, era proibido, né, justamente porque ele vai retratar essa cultura negra. Embora tenha influência, sim, da cultura branca, tá, do europeu, mas a cultura negra está bem presente. Vamos seguir adiante e nós temos aqui outra questão e eu quero mostrar para você sobre uma arte abstrata. Essa primeira falou sobre uma arte figurativa e Heitor dos Prazeres representou algo figurativo. Não é real, como a fotografia, a gente viu, tem problemas de anatomia, tem problemas de perspectiva, mas fez uma referência com a realidade. Casa, pessoas, coqueiro, paisagem. Agora vamos ver essa próxima questão. Eu tenho assim, Wallace Kandinsky, artista considerado o pai da arte abstrata, teve em sua pintura um processo de desligamento da figuração. Uma obra abstrata tem como principal característica, gente, o artista do abstracionismo, o artista do cubismo, dos outros ismos que nós ainda vamos estudar, você pode até pensar assim, gente, como é que o cara faz isso? Então eu também faço. É muito fácil fazer uma arte abstrata, né? Se a pessoa faz, por que eu não posso fazer? Mas quem é esse artista? Eles todos passaram pela academia, e nós vamos ver ainda nessa aula o que é arte acadêmica. Eles passaram por um estudo de figuração, eles estudaram a anatomia do corpo, sim, do corpo humano, eles estudaram os animais, as plantas, linha do horizonte, perspectiva, só que os artistas foram se libertando. À medida que o tempo foi passando, a tecnologia foi avançando, os artistas também se reinventaram, inovaram nas suas artes, na maneira de trabalhar e no objetivo por qual eles trabalhavam. Então, Kandinsky, que se você começar a fazer uma pesquisa sobre as primeiras obras dele,
Eram obras realistas, sim. Agora não. Agora ele está buscando uma nova maneira. E ele ficou mais famoso, sim, depois que ele começou a trabalhar as obras abstratas. Então vamos ver a questão. Ele falou que ele é o pai do abstracionismo e ele pergunta, uma obra abstrata tem qual característica, né? Qual é a principal? Letra A, simplificação das formas, das figuras e o emprego de cores puras e agressivas. É a representação dos objetos com todas as suas partes em um mesmo plano de uma pintura. É a preocupação apenas com as sensações de luz e cor, não se importando com os sentimentos humanos. É a expressão das sensações humanas e a interpretação das angústias do homem do início do século XX. É a ausência de relação imediata entre as formas, pois não representa nada da realidade que o cerca. Gente, uma arte abstrata. Ela, sim, não vai representar nada do que nos cerca, mas a arte abstrata, ela vai mexer com os nossos sentimentos. Muitas vezes o artista coloca como título de sua obra alegria, tristeza, inconformismo, ou simplesmente cores, ou imagem, número, e coloca lá o número. Ele pode falar um dia de chuva. Então, ele trata nas suas obras sentimentos. E é isso que ele está demonstrando aqui. Vamos voltar à questão. Na letra A, ele diz que é simplificação das figuras. Eu não tenho uma figura, eu não tenho uma figuração. Eu não reconheço, então, com certeza não é essa. Na segunda, ele fala que todas os objetos, as partes do objeto estão sendo representados, mas eu não tenho um objeto visível. Ele fala das sensações de luz e cor. Eu não tenho muitas sombras nas obras abstratas. E das outras, letra D e letra E, ele diz, a primeira que é a sensação humana, e na outra ele diz que é a sensação, que é a relação, que a ausência, né, de uma realidade, é a ausência de forma. Gente, cenas abstratas têm a ver com sentimentos, tá? Então, aqui a resposta correta é a letra D, porque o homem, sim, tinha muita angústia no início do século XX, justamente por conta das inovações em energia elétrica, carros, aviões, eletrodomésticos. Tudo isso motivou o homem a se reinventar, e principalmente o artista, que é sensível a todas essas mudanças da sociedade. Vamos agora falar um pouquinho sobre pintura acadêmica. Nós falamos sobre o que é pintura, pintura abstrata e pintura figurativa. Agora nós vamos para o termo do academicismo. Cuidado com questões do Enem que colocam esse termo. São pinturas acadêmicas, pinturas feitas dentro da academia, com um padrão acadêmico. Então vamos aqui acompanhar no slide como é que eu posso definir esse tipo de pintura. Eu digo assim, a arte acadêmica é um estilo artístico que teve origem na Europa e dominou as artes plásticas entre o século XVII e XIX, caracterizada por regras formais e por seu caráter extremamente polido. A arte acadêmica ficou conhecida pelo uso de temas mitológicos e históricos. O termo de arte acadêmica é utilizado para definir a pintura e a escultura criada com um alto rigor estético e com um comprometimento moral, características estabelecidas pelas academias europeias de arte, principalmente a francesa, a partir do século XVI. Então, a arte acadêmica vai surgir no Renascimento, né? A Idade Moderna. Então, durante todo esse período, até a virada do século XX, eu tenho a arte acadêmica, eu tenho o rigor da representação da natureza perfeita, o mais real perfeito, né? Quando ela diz que tem um primor no rigor da sua apresentação, a imagem, ela tem que transparecer para o observador a textura dos tecidos, por exemplo, a textura dos cabelos, o brilho dos olhos. Então, a representação mais do que real. Isso vai perdendo força por conta da fotografia, né? Então, no século XX, a arte abstrata, como a gente acabou de ver, ela vai tomar essa força, ela vai tomar esse papel, porque eu não preciso mais dessa arte realista. Mas a arte acadêmica é assim, ou academicismo, tá? Vamos aqui observar algumas características importantes.
eu tenho a valorização da mensagem moral, temas religiosos, a bravura nas batalhas. Então, os temas acadêmicos são esses, é a mitologia, são temas religiosos característicos, são esses temas históricos. O estímulo à intelectualidade, quando você olha uma obra acadêmica, você observa o que tá por trás daquela obra, qual é a história envolvida, quem é o artista que trabalhou. Então, essa questão do intelectual, ela vai estar associada a essa obra acadêmica. Outra característica é o prestígio da idealização, o idealismo em detrimento da realidade. Domínio de regras e o uso moderado da cor, a perspectiva linear vai ser presente, valorização do acabamento polido, ou seja, o uso da tinta no academicismo também era contido. Gente, quando ele fala aqui que o uso da tinta era contido, eu não posso ter relevo na minha pintura, eu não posso deixar tinta saindo da tela, ela tem que estar totalmente lisa, aderida à tela, seja numa tela de tecido, seja numa parede, se o material, né, o suporte para a obra for madeira, eu tenho que trabalhar essa pintura de uma maneira que não tenha relevo nessa pintura. O que vai ser diferente para artistas que vão vir depois. O impressionismo, por exemplo, que nós já comentamos na aula anterior, ele vai mostrar relevo na sua pintura, mas aí já está fugindo um pouco do academicismo. Observa comigo essa imagem aqui, que ela é o retrato da obra acadêmica. Vamos lá. Essa obra, gente, é uma obra de Paul Delacroix, tá? Essa obra foi feita em 1833 e a execução de Lady Jane Grey. Quem é essa jovem, né? Essa jovem é uma nobre inglesa declarada rainha da Inglaterra e da Irlanda de 10 de julho a 19 de julho de 1553. Observa que esse é um tema histórico, aconteceu lá atrás, no século XVI, e essa obra foi pintada só em 1833, tá? E ela foi declarada rainha apenas por esses 9 dias, tá? E ela foi declarada rainha após a morte de Eduardo VI, e esse curto período que ela ficou no reinado ficou conhecido como a rainha dos 9 dias. O que eu quero que você observe aqui, gente? Olha a expressão das pessoas. Se eu fosse trabalhar isso numa fotografia, a posição das pessoas talvez não estaria assim, talvez o desespero fosse maior, mas eu quero que você observe o brilho do tecido da roupa de Lady Jane aqui, a questão do cetim, o veludo dessa pessoa que está posicionando para que ela seja executada, as roupas, a expressão do colorido da luz e da sombra. Isso é uma arte acadêmica. Quando você observa essa obra, você vê nitidamente que ele tem um acabamento, um polimento na sua obra. Essa obra foi uma obra feita por vários meses. Às vezes os pintores levavam anos para terminar uma tela. Geralmente a tinta a óleo te favorece assim, né? Antigamente eu tinha tinta à base de água. Tinta à base de água, ela tem que ser feita mais rápido, como os afrescos, por exemplo, eles têm que começar e terminar no mesmo dia, né? Se demorar talvez um dia inteiro, a parede seca e ele não consiga terminar a sua pintura e ele vai ter que recomeçar. A tinta a óleo não. Então a tinta a óleo é o grande material que foi inventado lá no Renascimento e ele vai ser de grande utilidade para toda essa obra acadêmica, porque ele dá a possibilidade de ter essa textura. Então vamos agora ver a questão que trata sobre esse assunto. Eu digo assim, essa pintura, gente, antes de ler a questão, né, é uma pintura com frutas, então ela está classificada dentro da questão do quadro de natureza morta, tudo bem? Ele diz assim, a imagem abaixo foi pintada no século XVII pelo pintor Albert Eckert. Ele era um dos que vieram ao Brasil com a tarefa de pintar as características da nossa flora e da nossa fauna. Sobre o seu trabalho, podemos afirmar, então é uma natureza morta do século XVII. Esses pintores foram trazidos para o Brasil justamente porque nessa época não tinha fotografia ainda, né? A fotografia está só no século XIX,
e eles vão ter essa tarefa de mostrar para a Europa como é o Brasil, como é que é a colônia, então o homem, o índio, a flora, a fauna, e a Cort é um dos artistas que veio nessas comitivas de holandeses, franceses e outros no Brasil. Vamos à questão. Ele diz assim, no slide anterior a pergunta é, sobre o seu trabalho, o que nós podemos afirmar? Que ele acrescentou muito à história do Brasil, ou melhor, que não acrescentou muito à história do Brasil, uma vez que ficou isolado e não foi devidamente reconhecido, que foi importante contribuição para a caravana que o trouxe, liderada por Maurício de Nassau. Sua obra faz parte da coleção de obras produzidas pela caravana trazida ao Brasil por Dom João VI em 1808. Além da obra da imagem, Eckhout pintou o cenário da vida cotidiana do Rio de Janeiro e Eckhout foi fundador da Escola Imperial de Belas Artes. Já falei com vocês que nós temos que trabalhar arte e história junto. Nós estamos falando de Dom João VI, está no século XIX. A Academia Imperial de Belas Artes também foi produzida no século XIX. Essa obra de Eckhout foi produzida no século XVII. Então, desse ponto que você já sabe da história, você já vai eliminar algumas questões. Vamos voltar à questão. Então, a letra D e a letra E com certeza não entra, né? A letra C também não, porque ele está falando de Dom João do século VI, e nos resta então a letra B. Quem foi Maurício de Nassau? E aí você vai voltar à história. Maurício de Nassau foi o governador onde hoje é atual Recife, e ele trouxe um grande desenvolvimento para aquela sociedade, o povo que vivia ali nessa época, e ele foi também um grande incentivador das artes. E na comitiva que ele trouxe para o Brasil, esse artista estava presente e fez belas pinturas retratando a arte brasileira. Vamos para mais uma questão. Acompanhe aqui comigo. Essa questão é de Napoleão Bonaparte, essa obra é de Jacques-Louis David, e ela foi produzida em 1808, e ele está falando, gente, de Napoleão subindo os Alpes. Né? O nome da obra é Napoleão cruzando os Alpes. Olha para essa obra, gente. É uma obra idealizada, é uma obra no estilo acadêmico. Ele está em cima de um cavalo. Gente, cavalo não sobe montanhas. Quem sobe montanhas é burro. Napoleão ou mulas, né? Napoleão está sendo retratado como um herói da história. Ele está num cavalo, ele está todo pomposo. Observe a imagem. Ele está com o ar tranquilo, o cavalo está quase derrubando ele. Só que ele está mostrando toda a sua força, todo o seu poder. E a questão vai mostrar justamente o estilo. Qual é o estilo? Contempla que estilo. Utiliza técnicas e suportes inovadores, reflete a percepção da população sobre a realidade, ele caricaturiza episódios marcantes da história europeia, idealiza eventos históricos pela ótica dos grandes dominantes ou compõe obras com base na visão crítica de artistas consagrados. Gente, ele está falando de Napoleão. Napoleão foi aquele que desenvolveu a Revolução Francesa. Né? Napoleão expandiu a questão da burguesia, dos impérios, né? Acaba com a monarquia, e agora eu tenho república em vários países da Europa. Então, ele é um conquistador. Então, essa obra é uma obra idealizada para mostrar toda a sua elegância, toda a sua força, toda a sua majestade. Vamos voltar para a questão. Então, ela reflete suportes inovadores? Com certeza não, né? É uma percepção da população relacionada à realidade? Ela é uma caricatura? Ou ela vai idealizar eventos históricos pela ótica dos grandes dominantes? Gente, a resposta correta é justamente essa, letra D, porque ela é uma idealização de um momento histórico, e isso faz parte da característica de Napoleão Bonaparte, assim como essa obra. Tem outras que ele contratou Jacques-Louis David justamente para mostrar essa ideologia. Por hoje ficamos aqui, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Outras aulas, né, e mais informações você consegue entrando aqui no site que está aparecendo na sua tela. Até a próxima.
Música